Perguntas de estudo. Pensamento crítico. 1. Escolha 3 das armas de influência descritas neste livro. Discuta como cada arma poderia ser usada para aumentar o consentimento de forma exploratória e de forma não exploratória. 2. Para cada uma dessas 3 armas de influência, descreva como você se defenderia caso a arma fosse usada contra você de forma exploratória. 3. Descreva as 3 lições mais importantes que você aprendeu neste livro sobre o processo da persuasão. Notas. Introdução. Vale a pena observar que não incluí entre os 6 princípios a regra simples do autointeresse material. As pessoas querem obter o máximo e pagar o mínimo por suas escolhas. Não creio que o desejo de maximizar benefícios e minimizar custos seja irrelevante na motivação de nossas decisões, nem que os profissionais da persuasão ignorem o poder dessa regra. Pelo contrário, em minhas investigações, com frequência vi profissionais usarem a irresistível abordagem: posso lhe oferecer um negócio tentador. Mas optei por não tratar a regra do autointeresse material separadamente neste livro porque a vejo como um dado motivacional e como um fator implícito que merecem reconhecimento, mas não uma descrição aprofundada. Capítulo 1. Embora existam várias semelhanças entre esse tipo de automatismo nos seres humanos e nos animais inferiores, há algumas diferenças importantes também. Os padrões de comportamento automático dos seres humanos costumam ser aprendidos, em vez de inatos, mais flexíveis do que os padrões rígidos dos animais inferiores e sensíveis a um número maior de desencadeadores. 2. Talvez a resposta comum porque sim das crianças, quando se pede que expliquem sua conduta, possa remontar ao seu reconhecimento astuto do poder anormal que os adultos parecem atribuir à palavra porquê. 3. No mundo do marketing, um caso clássico desse fenômeno é o do whisky Chivas Regal, uma marca em dificuldades até que seus executivos decidiram elevar seu preço num nível acima dos concorrentes. As vendas dispararam, embora nada mudasse no produto. A Aker, 1991. Um estudo recente de tomografia cerebral ajuda a explicar por quê. Ao provarem o mesmo vinho, os participantes não apenas disseram que estavam sentindo mais prazer quando pensavam que sua bebida custava $45, em vez de $5, como os centros cerebrais associados ao prazer também foram mais ativados pela experiência. Plassan et al., 2008. 4. Tomemos como exemplo o caso da reação automática e impensada dos consumidores a um desencadeador comum de compras em nossa sociedade: o cupom de desconto. Uma empresa de pneus descobriu que cupons com erros de impressão enviados pelo correio, que não ofereciam nenhuma economia aos destinatários, produziram a mesma reação dos clientes que cupons sem erros, com descontos substanciais. Zimatori, 1983. 5. É interessante notar que, embora seja raro adotarmos uma abordagem complexa em temas pessoalmente relevantes, desejamos que nossos conselheiros, nossos médicos, advogados, contadores e corretores, façam isso por nós. Kahn e Baron, 1995. Quando nos sentimos esmagados por uma escolha complicada e importante, ainda assim queremos uma análise profunda dela, que talvez só possamos obter, paradoxalmente, por meio do atalho que é confiar num especialista. 6. Ao que parece, essa tendência dos machos de serem enganados por sinais de acasalamento poderosos se estende aos humanos. 2 biólogos da Universidade de Viena, Astrid Juet e Karl Grammer, secretamente expuseram homens jovens a substâncias químicas aerotransportadas, chamadas copulinas, que imitam os odores da vagina humana. Os homens então avaliaram a atratividade de rostos de mulheres. A exposição às copulinas aumentou a atratividade de todas as mulheres e mascarou as diferenças de atratividade física genuínas entre elas. For Women, 1999. 7. Por mais exploradoras que essas criaturas pareçam, são superadas nesse aspecto por um inseto conhecido como besouro estafilinídeo, usando uma variedade de desencadeadores envolvendo cheiro e contato. Os estafilinídeos atraem 2 espécies de formigas para protegê-los, cuidar deles, alimentá-los enquanto larvas e abrigá-los no inverno na vida adulta. Reagindo mecanicamente às características desencadeadoras enganadoras dos besouros, as formigas tratam esses besouros como se fossem companheiras formigas. Dentro dos ninhos das formigas, os besouros reagem à hospitalidade das hospedeiras comendo os ovos e os filhotes das formigas. Mesmo assim nunca se dão mal. Oldobler, 1971. 8. Alguns pesquisadores alertam que as pessoas retratadas na mídia com uma beleza irreal, atores, atrizes, modelos, podem diminuir nossa satisfação com as possibilidades românticas realmente disponíveis à nossa volta. Um estudo demonstrou que a exposição à atratividade sexual exagerada de modelos posando nus, em revistas como Playboy e Playgir,
Diminui a satisfação das pessoas com a atratividade sexual de seu atual cônjuge ou companheiro. Kenrick, Gutierrez e Goldberg, 1989. Capítulo 2. Uma certa sociedades formalizaram a regra em rituais. Um bom exemplo disso é o Vartan Banji, um costume institucionalizado de troca de presentes, comum em partes do Paquistão e da Índia. Ao comentar o Vartan Banji, Goldner, 1960, observa: é notável que o sistema impeça meticulosamente a eliminação total de obrigações pendentes. Assim, os convidados de um casamento recebem doces ao partir. Ao determinar a quantidade do que será ofertado, a anfitriã pode dizer: estes 5 são seus, significando estes são a retribuição pelo que você me deu antes, e depois acrescentar uma medida extra, dizendo: estes são meus. Na próxima ocasião, ela os receberá de volta, junto com uma medida adicional que mais tarde devolverá, e assim por diante. P. 175. 2. O interessante é que um estudo intercultural mostrou que aqueles que rompem a regra da reciprocidade na direção oposta, dando sem que o receptor tenha a oportunidade de retribuir, também são repudiados. O resultado foi constatado nas 3 nacionalidades investigadas: americana, sueca e japonesa, Gergen, Ellsworth, Maslach e Seipel, 1975. 3. Vários outros empreendimentos usam amplamente a oferta de informações grátis. Empresas de controle de pragas, por exemplo, descobriram que a maioria das pessoas que concordam com o exame domiciliar grátis solicita o serviço à empresa examinadora posteriormente, desde que se convençam de sua necessidade. Elas parecem se sentir na obrigação de fazer negócio com a empresa que prestou o serviço inicial de cortesia. Sabendo que, por essa razão, os clientes dificilmente farão uma pesquisa de mercado, empresas inescrupulosas de controle de pragas tirarão proveito da situação cobrando preços superiores aos dos concorrentes por esse tipo de trabalho. Capítulo 3. É importante notar que a colaboração nem sempre era intencional. Os investigadores americanos definiram colaboração como qualquer tipo de conduta que ajudasse o inimigo, incluindo atividades tão diferentes como assinar petições pela paz, prestar serviços, realizar apelos radiofônicos, aceitar favores especiais, fazer confissões falsas, dar informações sobre colegas prisioneiros, divulgar dados militares, etc. 2. Essa tática do compromisso público pode funcionar muito bem com indivíduos orgulhosos ou que tenham uma forte imagem pública. Feinstein, Seyer e Bass, 1975. Deu certo para Charles de Gaulle, cujas realizações notáveis pela França seriam igualadas apenas por seu ego, segundo se dizia. Quando pediram que explicasse por que anunciar a todos que deixaria de fumar o havia obrigado a abandonar o vício, ele teria respondido seriamente: de Gaulle não pode voltar atrás em sua palavra, citado em De Cook, 1984. 3. Na verdade, grandes recompensas materiais podem até reduzir ou solapar nossa responsabilidade interior por um ato, causando relutância em realizá-lo quando a recompensa não estiver mais presente. Deci e Ryan, 1985. Higgins, Lee, Kohn e Tropp, 1995. Leperegrini, 1978. 4. Além do estudo descrito, diversos outros experimentos comprovaram a eficiência da técnica da bola baixa em várias outras circunstâncias. Vide Braustein e Katzel, 1985, Burger e Pett, 1981, Joule, 1987. Vide Cialdini, Cassiopo, Bassett e Miller, 1978. Para obter os detalhes completos. 5. Felizmente não é necessária uma abordagem tão enganadora quanto a técnica da bola baixa para empregar o poder do princípio de compromisso e coerência nas campanhas de serviço público. Uma série impressionante de estudos de Richard Katzel e seus alunos na Reed College demonstrou a eficácia das táticas de compromisso, como promessas escritas e a técnica do pé na porta, para aumentar hábitos de conservação de energia tais como reciclar, poupar eletricidade e andar de ônibus. Bachmann e Katzel, 1982. Katzel e Johnson, 1983. 1984. Katzel e Pardini, 1988. Pardini e Katzel, de 1983 a 1984. 6. O que não significa que o que sentimos sobre algo é sempre diferente e mais confiável do que o que pensamos a seu respeito. Porém, há dados comprovando que nossas emoções e nossas crenças com frequência não apontam na mesma direção. Portanto, em situações envolvendo um compromisso que possa ter gerado racionalizações em apoio, os sentimentos podem fornecer um parecer mais confiável, principalmente se, como no caso da felicidade de Sarah, alguma emoção estiver envolvida. Wilson et al., 1989.